Capítulo 1 de Eclesiastes. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. Livro do Eclesiastes, ou Pregador. Traduzido por João Ferreira de Almeida. A vaidade de todas as coisas terrestres. Capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele trabalha debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, porém a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e aspira ao seu lugar de onde nasceu. Vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento. E volta o vento sobre os seus giros. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para ali tornam eles a ir. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vês isto, é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de ser depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode contar. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria sobre todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a entender a sabedoria e a ciência, os desvarios e as doidices, e vim a saber que também isto era a aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que se aumenta em ciência acrescenta o trabalho. Fim do capítulo 1. Capítulo 2 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Os prazeres e as riquezas não produzem a felicidade. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Atenta, pois, para o bem. Porém, eis que também isto era vaidade. Ao riso disse, estás doido? E à alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruta. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive filhos de casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e as joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música e de toda a sorte de instrumentos. E engrandeci, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem retive o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou de todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho.
E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque que fará o homem que seguirá o rei? O que outros já fizeram. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo sucesso lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como suceder ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que, pois, então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo quanto agora há nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio? Assim como o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me parece má, porque tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Porque quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia se assenhoreará sobre todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem que trabalha com sabedoria e ciência e destreza. Todavia, deixará o seu trabalho como porção sua a um homem que não trabalhou nele. Também isto é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é vexação. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Também eu vi que isto vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem o pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Porém, ao pecador, dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para o dar ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Fim do capítulo 2. Capítulo 3 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador daquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o século no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho advertido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Como também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Sei eu que tudo quanto Deus faz, isso durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada dele se deve diminuir.
E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que houve dantes ainda o há agora, e o que há de ser já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol no lugar do juízo que havia ali impiedade, e no lugar da justiça que ali havia impiedade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque ali será o tempo para julgar de todo o intento e sobre toda a obra. Disse eu no meu coração acerca do estado dos filhos dos homens, que Deus lhes declararia, e eles o veriam, que eles são como as bestas em si mesmos. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede às bestas, e o mesmo sucede a eles ambos. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre as bestas não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego das bestas desce para baixo da terra? Assim tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o levará a ver o que será depois dele? Fim do capítulo 3. Capítulo 4 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 4. Os males e as tribulações da vida. Depois me virei e atentei em todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, porém eles não tinham consolador. Pelo que eu louvei os mortos que já morreram, mais do que os vivos que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras atrai ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambos os punhos cheios com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me tornei a virar e vi uma vaidade debaixo do sol. Há um tal que é só e não tem segundo, nem tampouco filho nem irmã, e de todo o seu trabalho não há fim. Nem o seu olho se farta de riquezas, nem diz: para quem trabalho eu e privo a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha a ocupação. Melhores são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se vierem a cair, um levanta ao seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com o mancebo, o sucessor que estará no seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que houve antes dele. Tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Fim do capítulo 4. Capítulo 5 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 5. Vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos.
O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque causa se iraria Deus contra a tua voz que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim o há nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres, violência do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, nisso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro, nunca se fartará do dinheiro, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também nisto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, ali se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem-na com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Porém a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio mal. Porque as mesmas riquezas se perdem com enfadonhas preocupações, e gerando algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu se tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um mal que atrai enfermidades, que infalivelmente, como veio, assim se vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de padecer muito enfado, e enfermidade, e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e gozar-se do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, durante o número dos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E todo o homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para comer delas, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde com alegria do seu coração. Fim do capítulo 5. Capítulo 6 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 6. É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho lhe come. Também isto é vaidade e uma má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, porém a sua alma não se fartar do bem, e também não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio, e às trevas se vai, e de trevas se encobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, e não visse o bem, porventura, todos não vão para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se enche a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade. Que mais tem o homem com elas? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem durante o número dos dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem que é o que passará depois dele debaixo do sol? Fim do capítulo 6. Capítulo 7 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 7. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação.
Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa do luto do que ir à casa do banquete, porque nela é o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é o nojo do que o riso, porque com a tristeza do rosto se encomenda o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o ruído dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela os que veem o sol tiram proveito. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache do que haverá depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Para que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem demasiadamente louco. Para que morrerias fora de teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração já confessou muitas vezes que também tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto inquiri com sabedoria, e disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, e o profundíssimo, quem o achará? Eu virei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e para saber a impiedade da estultícia e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e as suas mãos ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para assim achar a razão delas. A qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vedes aqui que isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Fim do capítulo 7. Capítulo 8 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é tal como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem alumia o seu rosto, e a aspereza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, porém, segundo a palavra do juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Onde há a palavra do rei, aí está o poder. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio saberá o tempo e o modo.
Porque para todo o propósito há seu tempo e seu modo, porquanto o mal do homem é muito sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e quando haja de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também nem armas nesta peleja. Nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e os que vinham e saíam do lugar santo, que foram esquecidos na cidade em que fizeram bem. Também isto é vaidade. O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade. Porquanto logo se não executa o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para obrar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo bem sei eu que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Porém ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Assim que louvei eu a alegria, porquanto o homem coisa nenhuma melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a entender a sabedoria e a ver a ocupação que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol, pela qual trabalha o homem para a buscar. Porém não a achará, e ainda que diga o sábio que a virá a saber, nem por isso a poderá alcançar. Fim do capítulo 8. Capítulo 9 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 9. As mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Deveras revolvi todas estas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, como também que não conhece o homem nem o amor nem o ódio, por tudo o que passa perante a sua face. Tudo sucede a uns como a todos os outros. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tema juramento. Este mal há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens esteja cheio de maldade, e que haja desvarios no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos. Porque para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles jamais paga, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, até o seu ódio, e até a sua inveja já pereceu, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, em que tu trabalhaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais,
não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Volvi-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e o acaso lhe sucedem a todos. Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que foi para comigo grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. E se achou nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios em silêncio se devem ouvir, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Fim do capítulo 9. Capítulo 10 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 10. A loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e evaporar o unguento do perfumador, assim faz ao famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estultícia. O coração do sábio está à sua destra, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede de diante do governador. Ao tolo assentam em grandes alturas, mas os ricos estão assentados na baixeza. Viu servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Quem cavar uma cova, cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha perigará com ela. Se estiver embotado o ferro e não se amolar o corte, então se devem pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder, não estando encantada, então remédio nenhum se espera do encantador, por mais hábil que seja. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim da sua boca, um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que há de ser. E quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia da palavra. Fim do capítulo 10. Capítulo 11 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 11. Façamos o que é bom no tempo oportuno.
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, vazam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual será reto, se isto, se aquilo, ou se ambas estas coisas igualmente serão boas. Deveras suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, e tudo quanto sucedeu é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Fim do capítulo 11. Capítulo 12 de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Jefferson Azevedo. Capítulo 12. A mocidade deve preparar-se para a velhice e morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os fortes varões e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se encurvarem, como também quando temerem os lugares altos e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto o carregar, e perecer o apetite, porque o homem se vale a sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo d'ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó voltar à terra como o era, e o espírito voltar a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais o pregador foi sábio, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem afixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim da coisa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Fim do capítulo 12. Fim de Eclesiastes, traduzido por João Ferreira de Almeida. Para ler este livro, acesse www.projetolivrolivre.com